Olá, sou o aluno Felipe Padovani Seuglin, do quarto semestre de Engenharia da Computação, faço parte da turma de Estrutura de Dados 2, e esse vídeo é referente à implementação de uma árvore AVL. Antes de exemplificar com alguns exemplos que eu trouxe, algumas árvores que eu construí, eu vou estar passando pelos três programas, pelos três códigos, bst.c, bst.h e main.c, e mostrando as principais mudanças que eu tive que fazer nesses três códigos para poder implementar uma árvore AVL. Uma árvore AVL é uma árvore que se autobalanceia, e isso eu vou discutir um pouco mais ao longo do vídeo. Então, começando aqui pela função bst.c, já adianto que foi o programa que eu mais tive que mexer, que eu mais tive que criar código ou implementar novas funções, e eu vou começar aqui com essas duas funções, int altura e int max. Por que eu vou precisar dessas duas alturas? Quando eu estiver falando sobre a inserção na árvore AVL, eu vou retomar, mas essas duas funções são usadas para o balanceamento da árvore. Mais especificamente, a função altura, ela calcula a altura de um nó em uma árvore, e a função max, ela determina o máximo entre dois valores inteiros. Isso vai ser um pouco mais entendido, mais visível, aqui nessa função AVL insert R. O professor ele tinha até deixado essa função com o corpo em branco para a gente poder implementá-la. E eu vou estar falando aqui como é que eu implementei essa função e como é que ela funciona, como é que está estruturada. A gente recebe como parâmetro uma árvore, um link H. Esse link H ele vai receber o nó atual, o nó que a gente está analisando. E a gente recebe também como parâmetro int item. Esse int item é o valor que a gente deseja criar um novo nó. E como é que funciona? Nesse primeiro trecho do código, a gente verifica se o nó atual, ou seja, o nó H, é igual ao nó sentinel. Caso seja igual ao nó sentinel, a única coisa que a gente vai fazer é criar um novo nó e colocar ele depois do nó H. Caso não seja, a gente vai cair nesse if, else if e else. E como é que funciona? Aqui a gente está verificando a direção da inserção. Ou seja, a gente verifica se o valor do nó é menor ou maior do que o nó H, e a partir disso a gente decide por seguir o caminho da direita ou da esquerda. Caso o valor do item, que é o valor do novo nó que a gente quer criar, seja menor do que o valor do nó H, que é o nó que a gente está analisando, a gente vai fazer uma chamada recursiva de AVL insert R e a gente vai passar como referência o valor à esquerda, o nó à esquerda de H, que é HL. Agora, caso o valor do nó que a gente quer criar, que é o item, seja maior do que o valor do nó que a gente está analisando, que é o H item, a gente vai fazer uma chamada recursiva, mas dessa vez a gente vai estar passando o nó à direita de H, que é o que está acontecendo aqui. Depois, o que a gente faz? Depois de inserir, a gente atualiza a altura do nó atual. Ou seja, a gente vai atualizar o valor da altura do nó H. E como é que isso funciona? Na árvore AVL, o valor da altura é o caminho mais longo do nó até uma das folhas mais 1. E depois aqui de calcular o fator de balanceamento, que é o lado esquerdo menos o lado direito, ou seja, a altura do lado esquerdo menos a altura do lado direito, o que a gente verifica? A gente verifica se o valor é maior do que 1 ou se o valor é menor do que menos 1. Caso o balance factor, que é o fator de balanceamento, seja maior do que 1, a gente faz o rebalanceamento da árvore, que no caso está desbalanceada para a esquerda, usando uma rotação R. Rotação R de rotação right, que é uma rotação à direita. Ou, dependendo da direção da inserção, a gente precisa fazer uma rotação à esquerda e uma rotação à direita, que aqui é uma dupla rotação. Mas, se a rotação, quer dizer, se o balance factor for menor do que menos 1, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez aqui em cima. A gente vai fazer uma rotação à esquerda, ou seja, a gente vai chamar a função hot L, que está definida lá em cima. Ou, dependendo da direção da inserção, a gente faz uma dupla rotação. Mas dessa vez, no sentido oposto da rotação, caso o balance factor fosse maior do que 1. A gente faz, então, uma rotação à direita e uma rotação à esquerda. E por fim, eu criei a função AVL insert. E como é que essa função ela funciona? Ela simplesmente vai atualizar o thread, que vai ser um novo nó raiz, que vai ser retornado pela nossa função AVL insert R. E para que isso? Isso garante que sempre depois de uma inserção ou depois de uma rotação, o nosso nó raiz esteja atualizado. Então, a função dela é basicamente encapsular a função AVL insert R e fazer com que a árvore sempre seja acessada através do nó raiz atualizado. Aqui no código bst.h não tivemos mudanças significativas, apenas a inserção dessa nova função, a declaração dessa função e da função AVL insert R. E em main.c eu tenho dois exemplos de código que eu vou estar testando e mostrando o funcionamento da árvore AVL. E agora, para testar e para mostrar o funcionamento com exemplos da minha árvore AVL, eu vou estar executando esses três códigos aqui no prompt. Já estou na pasta em que estão os meus arquivos e eu vou estar executando aqui rapidamente. Primeiro a gente compila e depois a gente executa. E a partir disso, a gente tem essa saída que a gente coloca no GraphFiz, e através do GraphFiz a gente consegue ter a visualização da árvore. Só esperar carregar. Nesse caso, é uma árvore mais simples, é uma árvore pequena, apenas com 4 nós. E através desse site, eu consigo visualizar se a árvore está dando uma saída correta ou não. Então, pegando aqui os valores que eu inseri, 4, 3, 2, 1, eu vou estar colocando eles aqui. Primeiro o 4, depois o 3, depois o 2, e depois disso o 1. Aqui a gente já percebe que a árvore teve que fazer uma rotação, o nosso programa faz isso também. Então, a gente tem aqui o nó raiz sendo 3, na esquerda 2, na esquerda 2, 1, e o nó direito da raiz é o 4, exatamente como está configurada aqui a nossa árvore. E para fazer um outro teste de uma árvore um pouquinho maior, eu tenho estas outras inserções aqui, eu vou só estar apagando isso daqui. A gente tem, então, 50, 15, 25, 20, 30, 10 e 12. Lembrando que isso daqui é a árvore que a gente vai inserir, e isso daqui é o valor que está como parâmetro lá, item. Então, isso daqui é o que vai ser passado como item. Podemos executar aqui.
Só apagar tudo rapidamente. Executamos. Pegamos essa saída, colocamos no GraphFIS para ter a visualização. Vamos ver se está igual ao visualizador da árvore AVL. 25, 15, 50. 25, 15, 50. 10, 20, 30. 10, 20, 30. E o 12 como último nó aqui. Então, obrigado pela atenção. Esse foi meu vídeo sobre a implementação de uma árvore AVL. Obrigado.